Bom, primeiramente, boa tarde, né? Bom dia ou boa noite, depende do horário que você vai assistir essa live. Ahn, a gente vai dar continuidade no nosso projeto do que a gente tinha iniciado na sessão passada, que basicamente é a introdução do JDBC no nosso projeto, né? As classes de conexões, as nossas classes que vão estar manipulando o nosso banco de dados, etc. A manipulação também de result set, etc. Como a gente não tinha terminado a nossa última atividade da sessão, eu decidi dar continuidade aqui. Vai ser uma coisa bem breve, faltam poucas configurações para a gente fazer aqui no nosso projeto. E em seguida a gente vai partir para a parte de inserção, né? Eu peço perdão se em algum momento sair um barulho, né, de construção, é porque está ocorrendo a construção aqui, próximo da minha casa. Mas, enfim. Continuando aqui ao nosso projeto, o que ficou pendente da nossa última sessão é basicamente solucionar esse pequeno erro aqui, né? Basicamente o que aconteceu é que a gente eu esqueci de declarar aqui, né? Estender, no caso de JFrame, a gente só vai estender aqui, então a gente pode já fazer essa etapa aqui, estende o JFrame e vai solucionar pra gente o problema que está gerando aqui de adicionar. Basicamente era isso que estava dando problema, por isso que não estava solucionando essa parte. A gente também falta fazer algumas configurações de adição de componentes, né? E também configuração, por exemplo, além da nossa classe do GEnternalFrame cartaz, também a nossa configuração na classe de cinema desktop, para a gente estar introduzindo um novo menu item aqui para a gente estar trabalhando, né? Mas continuando aqui na nossa classe interna, né? Nosso internal frame, a gente vai estar fazendo criando alguns métodos, né, para poder trabalhando com tanto o nosso result set quanto os nossos dados que vão ser manipulados, né? Então, nosso contexto até agora é o de captura dos dados, né? Então, a gente vai criar um método para a gente poder carregar esse result set sempre que a gente abrir essa, essa nova esse novo menu, né? Esse novo painel nosso. Então aqui, por enquanto, a gente tem os menus do Action, os menus não, perdão, os métodos do Action Performance, né? Que é para a gente implementar aqui a nossa Action List, né? Ok. Inclusive aqui faltou a gente configurar, né? Na última sessão, a gente configurar aqui para o nosso Action Performance o último método que a gente vai passar aqui, só que a gente não implementou ele ainda, então eu vou deixar ele por enquanto em branco, mas a gente vai chamar uma atualização de campos aqui, né? Sempre que a gente chamar um desses botões, né? Que a gente apertar um desses botões, mas por enquanto a gente vai deixar assim, né? Só para manipular mesmo. E aqui só para facilitar a nossa vida, a gente vai criar aqui um método antes de continuar, né? A gente vai criar um método que vai auxiliar a gente a mostrar os erros, né? Que a gente precisar do nosso SQL Exception. Então, como vão ser algumas vezes que a gente vai estar utilizando só para realmente a gente estar facilitando, a gente vai criar aqui um public void. Aí vamos chamar de mostrar erro, basicamente só para facilitar mesmo. Ele vai receber aqui pra gente um SQL exception, ok? E vai exibir pra gente um option pane, mostrando pra gente a nossa mensagem de erro. Vou colocar assim, né? E aqui eu quero que seja mostrado aqui. Vou colocar como privado, que aí já vai entender que é para mostrar nessa classe, né? This, e a mensagem que eu quero mostrar é de erro no banco de dados. Erro no banco de dados. Uma mensagem mais genérica, né? Para a gente poder reaproveitar depois. E eu vou chamar um SQL aqui, ponto get message, ok? Vou colocar como título aqui também o erro. E eu quero mostrar que é uma mensagem de erro. Então a opção que a gente vai escolher aqui é option pane, error message. Pronto. Então isso aqui é só para a gente chamar se a gente precisar sempre estar exibindo algum erro, né? E aí para aproveitar aqui no nosso cat a gente já vai aproveitar essa mensagem aqui mesmo, ó. A gente vai chamar, ó, mostrar erro, e aí para a gente passar a gente pode
criar um new Excel exception e a gente passa esse objeto aqui, que é o mesmo que está recebendo, que a gente está recebendo aqui. Não tem importância. Então, basicamente é isso. A gente poderia, inclusive, ter passado só o SQL exception também, não tem importância, a gente só repassa ele. Então, seria isso daqui, para te mostrar os erros. E aí, a gente vai aproveitar e vamos criar o nosso método para carregar, né, o nosso result set com os dados do banco de dados. E a gente vai criar isso com um método para a gente poder automatizar, né, essa chamada, a gente não ficar sempre manipulando o mesmo método, né, no nossa classe. Então a gente vai criar aqui um método privado mesmo. Vamos chamar de carregar result set. Esse método vai fazer a gente vai, né, abrir um bloco try catch, porque como vai gerar uma exceção, né, SQL exception, a gente vai estar mostrando aqui uma mensagem para o nosso usuário. E aí, diferentemente aqui desse mostrar erro, o nosso mostrar erro vai ser para algo mais genérico. Aqui, como o nosso problema é mais. Nossa exceção é um pouco mais específica, a gente vai lançar ela aqui, ó, SQL exception. Aqui, SQL exception, ok. Então vai estar acusando que a gente não colocou nada em um bloco ainda que gere um SQL exception, né? Mas aqui a gente pode estar copiar essa mensagem aqui, só vou mudar mesmo o tipo da mensagem, a mensagem, né, da nossa sessão. Então aqui, em vez de ser erro no banco de dados, eu quero exibir que é um erro de carregar filmes, né? Então o erro é o carregar filmes, que é o que a gente vai fazer aqui. Então basicamente o que a gente vai fazer é povoar o nosso Redux set, então, a gente definiu lá em cima, ó, tá aqui definido. A gente vai povoar ele agora com os dados gerados pelo nosso método definido lá na nossa DAOFilm. Então a gente vai chamar o DAOFilm aqui e getAll. Ok, a gente tem povoado. E caso ocorra algum erro aqui na hora de gerar de carregar esses dados, a gente só vai falar que o nosso set está nulo, ok? Feito isso, a gente já pode estar pensando em algumas estratégias para a gente poder mostrar os dados, né, para o nosso usuário. Então aqui a gente vai fazer basicamente um outro método agora atualizando os campos. Então o que eu preciso fazer, entendendo que a gente vai chamar o carregar result set em algum momento, né, da nossa internal frame. Inclusive a gente já pode até fazer isso agora. Aqui em cima mesmo, vocês podem chamar, não tem importância, bem quando a gente cria aqui o construtor do nosso cartaz. Inclusive a gente pode já, que é coisa que a gente não fez, né, que é passar o super, né, definir os parâmetros aqui do super. Então a gente vai definir aqui o nosso título, né, vamos chamar de navegar filmes, que é do cartaz, né. Aí a gente pode deixar ele como true em tudo, não tem importância. Eu quero, não tem importância se o usuário em algum momento redimensionar ou alguma coisa do tipo. Aqui que está acusando o erro. Ah tá, desculpa, aqui é em internal frame, né? Internal frame, pronto. Agora é assim. Então aqui a gente já carregou, a gente pode deixar os nossos componentes carregados, aliás, iniciados, né? Então a gente vai agora carregar o nosso result set. Então carregar result set, pronto, a gente já tem povoado aqui o nosso result set com os dados do banco de dados. E aí eu quero fazer uma verificação. Se esse result set for diferente de nulo, ou seja, se ele tiver povoado, né? Tiver dados ali naquele result set, vou abrir um bloco try catch também, né? Novamente, gerando a nossa exceção SQL exception. E aqui, novamente, vamos aproveitar o método que a gente criou, né? De mostrar erro e passar aqui para o nosso catch. Então, no nosso bloco try, como já tem a gente sabe que o result set não está nulo, a gente vai posicionar ele na primeira, colocar o ponteiro dele, né, na primeira posição aqui, e vamos atualizar os campos. Aí, para atualizar os campos, a gente vai ter que criar um método, né,
que a gente não criou ainda. Então, a gente tem o carregador reset e, como eu disse, a gente vai precisar de um método que exiba, né, esses dados de alguma forma. A gente vai chamar esse método, vamos criar ele agora. A gente vai chamar ele de atualizar campos, né, como eu já havia dito. Então, vamos criar aqui private void atualizar campos. Ok. E aí, nesse método, basicamente, o que a gente vai fazer é setar o texto de cada um dos campos ali com os valores daquela linha do result set que está posicionada. Então, a gente vai chamar aqui, por exemplo, a gente tem que abrir um bloco try-catch, né, para a gente tratar eventuais exceções geradas ali pelo result set. Então, a gente pode, inclusive, definir que vai ser um scale exception. E aqui, novamente, também, ó, mostrar erro, já aproveito. E aqui nas nossas definições, nas nossas linhas, o que a gente vai fazer basicamente é setar, né, os textos dos nossos campos. Então, set teste. Aí, como eu disse, cada vez que a gente chamar esse atualizar campos, ele vai estar mostrando um dado referente à linha do nosso result set em que está o ponteiro posicionado. Então, quando eu chamar esse atualizar campos, ele vai pegar aquela linha específica e mostrar os dados daquela linha. Então, para isso, eu preciso chamar aqui o nosso result set, o valor da linha do result set, getString, por exemplo, que é o que a gente precisa, né? E o campo que se chama é título, né? Título, que é o mesmo campo lá do nosso banco de dados, que a gente definiu no nosso banco de dados. Então, para o título é esse. Aí a gente vai para gênero também, set teste. Novamente, getString, né? O nome da coluna é gênero também. E aí, em seguida, a gente vai ter um procedimento um pouco diferente, mas a mesma coisa do que a gente já viu, né, durante todas as sessões, nada muito complicado. É para duração. Então, a gente tem o nosso test field para duração e a gente vai setar o texto dele pegando o valor do inteiro que está no banco de dados. Então, a gente vai ter que chamar o string value of e aí ele espera receber um inteiro e a gente vai passar um inteiro para ele. GetInt com o nome da coluna, o nome da nossa coluna é duração, certo? E a gente vai ter o mesmo procedimento para classificação, porque classificação também é um dado do tipo int no nosso banco de dados. Então, a gente pode reaproveitar esse comando aqui e só trocar os valores mesmo para classificação. Só para a gente ter um pouquinho mais rápido. Classificação. Em seguida, a gente tem que definir o que vai dentro do nosso teste area da descrição. Então, novamente, set teste. A gente pode até reaproveitar aqui, que vai ser novamente um string. Copia, cola. E o nome do campo é descrição. Ok. Basicamente é isso que a gente vai precisar no nosso método, né? E em seguida, a gente vai estar chamando, né, esse método, como eu já havia dito, chamando esse nosso método nos campos que forem necessários para completar o nosso código. Então, por exemplo, aqui no nosso Action Performance, depois que eu chamar verificar, né, se os botões são, por exemplo, de anterior, próximo, primeiro e último, o que eu estou fazendo aqui é posicionando o ponteiro nessas linhas, né, do nosso Redux set, por exemplo. Se o botão é primeiro, eu posiciono ele no primeiro. Se o botão é próximo, eu verifico se ele é o último. Se ele não for o último, aí eu dou um próximo. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, mas em momento algum eu exibo esses dados. Então, o que eu vou fazer agora é exibir esses dados chamando o atualizar campos. Pronto. Esse método nosso agora já está pronto, Dash Performance, e o que a gente vai fazer agora é dar continuidade, né, no que a gente já vinha fazendo antes no nosso programa. Então, aqui a gente pode estar pensando, por exemplo, na parte de posicionamento, né, do primeiro exibir, o primeiro filme em cartaz, novamente chamando o atualizar campos aqui no nosso condicional, no nosso result set se ele é nulo, né? Então, feito isso, a gente já tem a exibição do nosso primeiro dado, caso exista.
Então, o que a gente precisa fazer agora, basicamente, é dar as configurações padrões aqui para o nosso internal frame, que é basicamente setar o tamanho dele aqui. Então, a gente pode passar, por exemplo, o tamanho que eu defini que eu vi que ficou bom foi de 520 por 320. Então, a gente vai definir esse tamanho por enquanto. E set visible, obviamente, quando eu chamar, eu já quero que ele inicie com true. E aí, como a gente tem aquele esquema de abrir e fechar as internal frames, a gente só vai definir aqui também um internal frame listener para nossa janela. Então, de opa, de internal frame listener, new, e a gente tem já um internal handler definido no nosso lá embaixo aqui, né? Que a gente já fez isso daqui durante a nossa sessão. Então, feito isso, a gente já pode estar pensando numa forma de testar o nosso código a partir da inserção dele, né? A gente não fez ainda, a gente vai inserir essa internal frame para ser clicável, né, nos nossos menus. Então, basicamente, essa internal frame ela vai estar presente como menu item junto com o menu de filmes, né? Então, a gente vai definir adicionar ela aqui. Logo após o editar filme, a gente pode definir aqui em filmes cartaz também. Filmes, no caso, em cartaz, né? E obviamente a gente vai precisar também inicializar essa variável, adicionar um action command para ela, o action lista também, e depois adicionar ela ao filme menu. Então, para isso, a gente vai descer aqui, né? Vamos procurar onde a gente está definindo os menus do nosso filme. Aqui. A gente vai chamar aqui, por exemplo, ó, filmes cartaz. Vamos inicializar nossa variável, nosso objeto. E a gente vai colocar aqui como filmes em cartaz. Certo? A gente também precisa colocar, novamente, como eu citei, né, um action perform. Vou até copiar aqui para ser um pouco mais rápido, mas filmes cartaz. Action perform a gente insere como filmes cartaz. Opa, filmes cartaz também. Certo? E em seguida a gente vai precisar adicionar o action listener, né? O que a gente já definiu anteriormente. Então, aqui no filme cartaz.db action listener de que a gente vai manipular nessa mesma classe, né? E também precisamos adicionar esse cartaz ao nosso menu. Então, o nosso menu, por enquanto, ele está no menu de filmes, ele está aqui, ó, as adições. Eu preciso só adicionar ele aqui no menu.add. Eu vou passar o nosso filme cartaz, certo? Depois de fazer isso, o que eu preciso fazer é configurar agora uma chamada, né, pro nosso menu, que por enquanto a gente não definiu. Então, aqui a gente tem os menus de sessão, apresentar promoção. Então, logo abaixo aqui do apresentar a promoção, ou onde você preferir, né? Porque no final das contas vão ser chamados da mesma forma, no final, no último. Mas a gente vai ter basicamente a mesma condicional, né? Estrutura de condicional, mas não vai ser a mesma, obviamente. A gente vai ter aqui para filmes cartaz. E a gente vai verificar a mesma verificação que a gente já faz aqui, né? De se o formulário ele está em zero, etc. E o que vai mudar mesmo é o que está dentro aqui do nosso condicional. Caso a gente consiga abrir a nosso frame, né? Então, caso a gente consiga abrir o nosso frame, o que a gente vai fazer basicamente é verificar, né, se tem algum filme cadastrado. Então, para verificar se um filme tem cadastrado, como a gente não compartilha o nosso Helix Site, eu vou criar um outro Helix Site aqui. Caso a gente compartilhasse um Helix Site, aí seria outras coisas. Poderiam ter definido o Helix Site aqui, por exemplo, e aproveitado no frame cartaz. Como eu não fiz isso, é uma outra estratégia, né? Então, defino aqui como inicialmente como nulo. E aí eu vou abrir um bloco try-catch novamente. Vou colocar aqui já para gerar uma SQL exception. E aqui eu vou
inicialmente tentar, né, povoar o meu requisito site com o conteúdo do nossa tabela lá no banco de dados. E aqui, caso eu consiga, né, aqui eu vou verificar, né, primeiro se ele é nulo, significa que eu não consegui, né. Aí eu vou colocar um outro else, que é caso eu consiga. Então, caso eu consiga, o que eu vou fazer é basicamente inicializar o internal frame de cartaz, vou chamar de frame, igual a gente faz nas outras, nos condicionais, né, do action command, etc, que a gente já fez nos outros. E eu vou adicionar ele aqui no nosso painel. Então, jdp painel.add frame, ok. E logo em seguida eu tento selecionar. Select. Ok, o que ele tá fazendo aqui? Que de parâmetro? Em algum momento eu uso é, provavelmente, né? Vou dar um X aqui. Aí, caso tenha exceção, eu vou. Ah tá, porque eu tô usando ele em algum momento. Vou colocar aqui um x.print3, eu não quero exibir para o usuário, só para a gente ter uma noção mesmo. Então aqui, basicamente, caso eu consiga, eu vou adicionar o meu painel no nosso... Aliás, o nosso frame no nosso painel, né? Nosso desktop. Então, caso eu não consiga, tem outra parte, né? Caso eu não consiga, eu quero exibir uma mensagem para o usuário que nenhum filme foi cadastrado ainda, né? Como aviso. Então, vou chamar aqui um de option pane, show message dialog. Vou chamar aqui no cinema.diz, né? Sim. A mensagem que eu quero exibir é nenhum filme cadastrado ainda, certo? Vou colocar como um título de aviso e o tipo aqui de mensagem de tela, né? Eu quero colocar como erro message, certo? Então, basicamente é isso. A gente pode testar aqui. Vamos aqui no nosso projeto Gradle. Em Application, a gente roda com debug mesmo. Então, ele apareceu aqui. Deixa eu ver se está aparecendo certinho na live. Certo? Se pedir para exibir, ele não apareceu. Deixa eu ver por quê. Ele não apareceu nenhum erro. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Aqui. Tem cartaz, ok. Ficou certinho o nome aqui do filme cartaz. Temos cartaz, Action Command, ok. Inicializou aqui. Aqui a gente adiciona os nossos componentes. Assim, eu não tinha inicializado o nosso MySQL, né? Lembrem de como eu tinha reiniciado o computador, ele não estava inicializado. Então, o serviço do MySQL agora está iniciado. Eu vou executar novamente, né? Vou executando aqui. Ó, ele já mostrou pra gente aqui os nossos filmes em cartaz. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o próximo. Próximo, como a gente só tem três, ó, você vai mostrar três. Né? Se eu for pro último, Sorriso de Verão, primeira, última sessão, ok? Então está com comportamento como esperado. Então, basicamente, nosso conteúdo, né, sobre captura, como a gente já tinha falado antes, conteúdo sobre captura dos dados
seria até aqui, e aí a gente iniciaria aqui ah, já a nossa etapa de inserção dos dados. Então, até o momento, a gente só trabalhou com ah, a seleção, né? O nosso select, né? Nos dados do, do banco, né? E agora a gente vai estar trabalhando com a inserção, né? A gente já fez a seleção, a gente vai trabalhando agora com a inserção e na próxima sessão a gente vai trabalhar com a, a atualização, né, dos dados e a exclusão também. Mas nessa, a priori, a gente vai trabalhando com apenas a inserção. Então, como a gente está utilizando aqui na nossa classe da filme, né? Está utilizando uma lógica que separa, né, o nosso código entre a lógica, né, está separada da interface e eu pretendo manter assim. Também daria fazer, como a gente viu, né, manipulando o Revit7, fazendo a captura direto no Revit7, mas a gente vai manter aqui a nossa lógica, né, de inserção, manipulação dos dados direto no banco, né, para a gente não estar armazenando ah, dado na interface, né, do usuário. Então, a gente vai fazer aqui a nosso método, a gente vai iniciar criando o nosso método para a gente poder salvar os nossos dados no nosso banco de dados. Então, até então a gente só tem a captura, né, que é esse get out. A gente pega todos os dados. Futuramente a gente pode estar pensando também em alguma forma de filtrar, né, que não seria muito diferente do que a gente já tem agora, com a diferença, né, de seleção aqui que a gente teria nessa nossa query, né, nossa consulta. Mas inicialmente a gente vai criar um método aqui público, estático, porque todos os nossos métodos vão ser estáticos, a gente não tem dependência, né, da classe da instanciação de um objeto para a gente poder manipular os nossos métodos que a gente não precisa. Então, a gente vai definir aqui um public static, e aí como eu quero retornar, caso eu tenha conseguido inserir os dados corretamente no nosso banco, eu vou deixar como boolean, que a gente vai fazer uma verificação, né? Caso tenha conseguido inserir. E aqui eu vou chamar o método de salvar. Esse método ele vai receber um filme, basicamente, chamado de filme F. E obviamente ele vai gerar, ele vai lançar exceções SQL exception, certo? Então, basicamente o que a gente vai precisar manipular aqui é a nossa conexão, né? A gente vai ter que chamar a nossa conexão, fazer novamente uma string SQL para a gente poder, um query, né? Para a gente poder inserir os nossos dados no nossa tabela de filmes, no nosso banco de dados, e de alguma forma manipular esses dados para que ele não a gente passe, né? A gente não sofra SQL injection. Então, aqui, o que a gente vai iniciar fazendo é criando a nossa conexão, né? Estabelecendo a nossa conexão. A gente vai ter a nossa conexão aqui, chama de combo. E assim como lá, que a gente fez inicialmente nosso método acima, né? A gente vai criar alguma coisa similar. Então aqui o que vai diferenciar aqui é porque o nosso SQL, a gente vai já definir ele aqui, né? String SQL. Eu não sei o quanto está familiarizado, né? Vocês estão familiarizados com o conteúdo de banco de dados. Se houver alguma dificuldade, né, para vocês estarem pensando nesses comandos aqui, né, de inserção, deleção e atualização, vocês podem entrar em contato comigo, marcar um horário também de monitoria que a gente faz uma repassagem ali, talvez uns conceitos mais importantes para vocês estarem conseguindo manipular ali durante a prova ou durante o exercício. Então, aqui basicamente nossa string SQL vai receber o que a gente vai fazer de consulta, que seria um insert, né? A gente vai fazer um insert info, filmes, no caso a gente está inserindo na tabela filmes. A gente pode passar aqui os dados, né? Os labels, né? Que a gente vai utilizar para inserir. Então a gente vai precisar do título, que é nosso
campo de chave primária, o gênero, duração, classificação, são os mesmos campos do nossa classe filme, né? E descrição. E o que a gente vai fazer aqui é inserir os valores. E aí, como vocês já devem ter visto durante as aulas, a gente tem que passar aqui os parâmetros, né? Você trabalhando com parâmetros, a gente não ter o perigo de sofrer scalar injection. Então, aqui a gente passa esses parâmetros, ponto e vírgula aqui para finalizar a nossa consulta, né? Scalar. E a gente vai criar aqui, ao invés de um statement, a gente vai criar um prepare statement, como a gente já havia comentado anteriormente na nossa sessão passada. Então, eu vou criar aqui um prepare de statement, a gente está trabalhando com parâmetros, né, consultas parametrizadas. Então, a gente vai ter aqui um STS, e aí a gente vai chamar da conexão o método prepare statement recebendo a nossa SQL, certo? E aí o que a gente precisa passar agora é a setagem desses parâmetros. Como a gente tem 5 parâmetros aqui, a gente precisa setar 5 valores também. Então a gente vai passar aqui o nosso prepare statement ponto. Primeiro é uma string, então a gente vai setar uma string. Parênteses. E aí o primeiro parâmetro que a gente vai passar aqui é a posição do nosso parâmetro. Então a gente vai passar o primeiro parâmetro. Esse aqui a gente geralmente começa com 0, né? O nosso índice do parâmetro começa em 0, mas aqui, especificamente aqui, a gente começa em 1. Então sempre o primeiro parâmetro é 1. O primeiro parâmetro basicamente vai ser o título do nosso filme, como o nosso título está configurado para ser público lá, então não tem importância. Você poderia usar aqui, por exemplo, o get título, não tem, seria a mesma coisa, mas como é público, eu posso usar diretamente. Também a gente vai ter um set string para o nosso gênero, né? Então, aqui é o segundo parâmetro, filme.gênero. A gente pode até copiar para agilizar, né? Esse comando. A gente vai precisar só modificar os parâmetros. São 5. São 3, 4 e 5. E aí, os valores, no caso aqui, né? A gente vai ter na descrição um string, mas nos outros valores vão ser um inteiro. Então, tem que trocar aqui, ó, set int ao invés de set string. Aqui também, set int ao invés de set string. E aí eu vou receber um inteiro que seria referente à duração e outro inteiro referente à classificação, certo? Feito isso, o que eu preciso fazer agora é atualizar a minha, nosso banco de dados, nossa tabela, né? Nosso banco de dados com esses novos valores. Então, para isso, a gente chama o prts.executeUpdate para ele atualizar quando a gente está trabalhando um prepare statement. E aí esse execute update, como eu já comentei anteriormente, ele retorna para a gente um inteiro referente à quantidade de linhas que foram afetadas. Então, por exemplo, se ele não afetou nenhuma linha, significa que ele não conseguiu inserir o dado, certo? Então aqui vai ser uma informação para a gente. Eu vou chamar aqui de confirmação. E esse inteiro, ó, nossa variável vai receber o valor referente à quantidade de linhas que ele conseguiu afetar lá no nosso banco de dados. E aí, caso essa confirmação seja zero, que eu vou retornar falso, porque eu não consegui inserir o meu dado. Caso não, aqui eu só preciso retornar true, né? Que ele vai cair direto, não precisa nem fazer a verificação. Feito isso, o nosso método de salvar basicamente é isso. Não tem muito segredo. Bem simples. É só uma questão mesmo de prática. Vocês virem praticando, ver sempre que vocês precisam criar um prepare statement com a atualização, uma inserção, vocês precisam utilizar algum método específico. Sempre que vocês utilizarem o nosso statement, vocês podem utilizar diferentes métodos para poder executar. Então, são só essas questões mesmo de teórica, mais teórica do que de forma de fato prática. Mas a prática ela acaba aperfeiçoando vocês a executar isso daqui, essas etapas com um certo nível de leveza maior. Então, a gente vai voltar aqui ao nosso G-Internal Firme Cartaz e a gente tem que pensar agora uma nova forma, né? A gente está trabalhando com
Vou até fechar aqui o cinema desktop. A gente está trabalhando com os nossos novos grupos de botões, né? Porque por enquanto a gente tem os botões de apenas de fazer a passagem, né, de um dado ao outro. Agora a gente vai ter uma nova gama de botões, né, referentes aos que a gente vai precisar fazer para os nossos novos botões. Então, aqui a gente pode definir um novo grupo de botões, né? Então, a gente vai chamar de, colocar aqui, não vou definir como privados, mas é, button. Vamos definir o de botão novo. Botão novo, que é exatamente como vocês fizeram durante as aulas, né? Vai ter uma diferenciação ou outra ali na forma como a gente vai implementar, mas no geral a posição dos componentes vão estar muito similares, que é uma forma de reforçar, né, o que vocês viram em sala. A gente vai ter um JButton salvar e um JButton cancelar. Então esses botões vão compor um novo subgrupo, né, no nosso painel, né, ali no nossa parte inferior do painel, né. Então, inicialmente, esses três botões vão compor um subgrupo de botões novos. Então, como a gente definiu eles aqui, a gente tem que ir no nosso método de init components e também definir eles aqui para a gente poder estar trabalhando com o nosso novo grupo de botões. Então, a gente vai colocar aqui, vou colocar um comentário, botões para inserção. E aí aqui eu já vou inicializar o nosso, instanciar, né, os nossos botões. Chamando de novo, JB, vou colocar cancelar aqui, MJButton, cancelar, e aqui JB salvar, salvar, certo? Ok. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui agora é configurar, né, tanto a inserção desses botões, quanto configurar também uma forma da gente estar trabalhando os eventos nesses botões. Então, vamos iniciar já configurando como esses componentes vão estar posicionados no nosso painel. Então, para isso, a gente vai basicamente criar um novo JPanel, né, para a gente estar trabalhando logo abaixo aqui da configuração dos nossos botões, né? Então, a gente cria aqui, por exemplo, deixa eu deixar como botões para manipulação, porque a gente vai acabar inserindo outros botões aqui também na próxima sessão, no caso. Então a gente vai criar um JPanel e vamos chamar ele de panel de subgrupo, né? E vai ser do tipo grid background também. A gente vai criar nosso grid bag constraints, chamar de subcb, certo? Pra gente manipular. E eu quero que eles tenham um stack de 4, 4, 4 também. 4, prontinho. E a gente já pode, inclusive, adicionar esses elementos, né, esses componentes ao nosso painel e, posteriormente, adicionar o nosso painel ao nosso painel principal. Esse painel de subbotões é o nosso painel principal. Então, para isso, a gente vai chamar aqui o nosso método. Vou até copiar para agilizar novamente, né, que já vimos utilizando aqui. Então, para os elementos, nossos componentes do nosso novo painel nosso painel subgrupo de botões, a gente vai definir aqui novamente vai ser adicionado o nosso painel sub, o que vai ser adicionado é o nosso botão novo. Então, e com as constraints sub CB. Inicialmente no eixo X e inicialmente no grid Y também, 0 em ambos aqui. O restante a gente vai manter a configuração que a gente está utilizando para os outros botões, não tem importância. Que eu vou copiar só para agilizar mesmo, para não precisar ficar editando todos. Vão ter 3 botões, a gente define 3 botões, você JB salvar. O que a gente vai fazer aqui basicamente é só modificar
a posição que eles vão estar ocupando. Então, aqui está todos na mesma linha, né? Modificando apenas a coluna. E logo em seguida, a gente pode copiar aqui de cima também e adicionar no nosso painel principal, o nosso painel sub. Então aqui, aqui no nosso painel mesmo, a gente adiciona o painel sub. Vamos adicionar ele aqui na nossa linha 6, né, logo abaixo, o que estava anteriormente. O restante a gente não precisa modificar, já está configurado da forma correta. Então, a gente já tem os nossos componentes ali para a gente estar manipulando. A gente precisa agora configurar quais vão ser as ações que esses botões vão ter quando a gente clicar, né? Então, quando a gente... Vamos criar aqui junto uma nova classe, né? Para a gente manipular esse novo grupo de botões. Então, private class, vamos chamar de subgrupo, né? Handler. Subgrupo handler. Ele vai implementar, né? Implement. Vamos deixar ele implementando também action list, né? Porque o mesmo comportamento dos botões você só é gerenciado por uma outra classe. Então, vou fazer um override aqui, public void action performance, padrão que nós já fazemos há muito tempo, que vai receber um action event. Ótimo. Então aqui basicamente o que a gente vai precisar fazer é configurar, né, o comportamento dos nossos botões. Assim como a gente fez, no caso, vocês viram, né, durante as aulas, que foi setado, né, uma variável, né, de controle para a gente identificar quando o nosso botão está acionando a inserção ou está acionando a atualização, né, a alteração dos dados. A gente vai fazer aqui também, então a gente já pode estar pensando em inserir, por exemplo, aqui no início, né, da definição do nosso atributo, a gente pode definir aqui também um string, né, chamar ela de CMD, assim como também fizemos na aula, só para fixar mesmo o conteúdo que a gente fez. Poderia ter outra abordagem? Com certeza. Mas aqui é só para a gente fixar mesmo o conteúdo que foi feito em aula. Então aqui a gente definiu um CMD só para a gente controlar, né, uma variável para a gente controlar quando o usuário está acionando alterar, quando ele está acionando o botão de inserção no nosso quesito. A gente vai trabalhar só com inserção agora. Então, por exemplo, quando o usuário, né, ele clicar no botão, aqui, deixa eu configurar aqui, né, get quando ele clicar no botão novo, o que eu estou dizendo, o que eu quero que aconteça é, ele clicou no botão novo, eu limpo os campos, né, e vou habilitar ou desabilitar certos botões, né. Então, a gente pode pensar aqui, por exemplo, em já criar um método de limpar os campos, né, para a gente não ficar chamando sempre o mesmo método, né. Então, a gente pode criar aqui, pode ser aqui embaixo de utilizar campos, a gente já cria aqui, vamos criar como privado mesmo, limpar campos, certo? Esse método vai simplesmente setar o texto, né, de todos os campos com o vazio, né, com nada. Então, a gente vai chamar aqui o teste título, teste, e faça aspas duplas vazias. E como vai ser a mesma coisa para todos, eu vou só copiar ali e vou setando aqui. Classificação, teste, duração e a descrição. Pronto, é o nosso método para a gente limpar os campos. A gente também vai criar, aproveitar, né? E vamos criar também um método para a gente habilitar os campos, né? Que a gente precisa manipular. Então, o que vai estar editável ou não, né? Então, quando a gente estiver pensando já em botões futuramente, né? Botões de inserção ou botões de atualização, quando a gente estiver alterando esses campos, eles precisam ser editáveis. Quando a gente
não estiver, eu não quero que ele fique editável. Então, a gente vai criar aqui um outro método, deixar público dessa vez, habilita campos. E esse habilita campos vai receber um boolean, chamar boolean b. E aí eu quero passar aqui para esses campos, né, o título, ponto, set, table, receber que eu passar, a variável que eu passar. Então vai ser isso para todos os campos. Configuração, teste, classificação, que é a descrição. Basicamente só para quando a gente não estiver inserindo, eu não quero que ele seja editável, né? Eu só quero que os dados sejam visualizados. Então é basicamente isso para que vai servir o nosso método. Então aqui, e a gente vai aproveitar, vamos criar também um método que habilita os botões, né? Aproveitar que a gente já está fazendo aqui o de habilitar campos, vamos criar também um de habilitar botões. Então, public void habilita botões, boolean b também, novamente. O comportamento vai ser um pouquinho diferente, só porque os nossos botões eles não vão estar atualizados, não vão estar habilitados em conjunto, né? A gente quer um comportamento de quando eu clicar, por exemplo, no botão de novo, ele vai habilitar, né, os botões de salvar e de cancelar, mas desabilitar os outros. E quando eu não estiver com o novo ativado, o botão de salvar e cancelar não vão estar disponíveis para serem apertados. Então, seria basicamente definir todos os botões anterior, por exemplo, set, acho que tá aqui, set table B, não, agora caso set enable, né, que a gente está trabalhando, enable, que a gente está trabalhando com botões. Vamos fazer isso para todos, vamos ter o mesmo comportamento, os botões do primeiro grupo, né, então, aqui primeiro, próximo, JB último, todos vão ter o mesmo comportamento. E aí o nosso botão de novo também vai ter o mesmo comportamento, né? Tá, ou seja, quando eles estiverem disponíveis lá para serem clicados, significa que eles não estão editáveis. Então, quando eu clicar em novo, ele vai ter o comportamento de habilitar os botões de salvar e cancelar. E aí desabilitar os botões de novo, né? Então aqui eu vou chamar o botão de salvar, set enable, e aí eu tenho que ser o contrário, né, do novo. E JB cancelar igualmente. Isso a gente já pode finalizar as nossas configurações de habilitar botões e campos, né, e de limpar campos. Então aqui a gente já consegue pensar aqui na estratégia para poder configurar o nosso botão quando eu aperto os nossos botões, né, os nossos campos e botões, quando eu aperto novo. Então, quando eu aperto novo, eu quero o quê? Limpar os campos, basicamente. Limpar todos os campos que estiver escrito ali. Eu quero habilitar os campos, né, para serem botões, não, habilitar campos. Eu quero habilitar os campos para ser escrito, né, entrar com novos dados. E eu quero desabilitar os botões de navegação, né? Então aqui é falso. E aí eu já vou definir que o meu CMD ele vai receber o valor de inserir, porque eu estou inserindo, né? E já vou colocar aqui também um focus, request focus, para o nosso título, nosso primeiro campo. Request focus, pronto. Isso já define para a gente um comportamento interessante aqui, quando eu aperto o botão de novo. Ou seja, o botão de novo ele não é para você inserir um novo dado, ele é só para permitir que você insira um novo dado. Entende? O salvar que realmente vai inserir um dado ali. Então, aqui a gente vai já definir o salvar, né? Antes daí, a gente pode definir o salvar, depois a gente define o cancelar. Então, aqui o getPath, vou verificar se o botão que foi pressionado é o salvar. Caso seja, eu vou gerar, né, eu quero criar um objeto, né, a partir desses dados. Então, vou capturar esses dados todos, título, vou chamar aqui de título. Vou capturar os dados que estão no título.
Teste string, certo? String. Vão estar todos em string, né? Porque no final das contas depois a gente vai verificar, né, as questões de compatibilidade com os dados, mas por enquanto a gente vai criar aqui como string. Então aqui a gente vai cadê? Duração, gênero, tf, duração, getTest, enfim, separa, né? Do campos vazios, duração. Opa, coloquei duração aqui, né? Tf, gênero, duração, getTest, string. Então vem todos como campos de texto, né? String classificação. E por fim a descrição. Aqui basicamente o que a gente vai precisar fazer é verificar, né, se os campos eles estão vazios. Porque se eles estiverem vazios, eu quero mostrar para o usuário que ele não preencheu, né, os campos corretamente, então eu não posso salvar os dados no meu banco. Então, basicamente, eu poderia ter outra estratégia, por exemplo, se o usuário não definir um título, não definir um gênero, não definir uma duração, eu tenho um valor padrão ali, mas nossa estratégia aqui não é a necessidade, mas aí vai de cada programa, né? Então, título aqui eu vou basicamente verificar se ele é igual a um objeto vazio, né? Um objeto string vazia. Aqui também eu vou, ou, né, caso o gênero esteja vazio, ou caso duração esteja vazia, ou caso classificação esteja vazia. Vou colocar aqui embaixo só para facilitar a visualização, né? Ou por acaso a descrição esteja vazia. Se uma dessas características das condições forem atendidas, significa que um dos campos está vazio. Então eu quero mostrar para o usuário, no meu de option pane, né, uma mensagem. E aí eu vou colocar no, né, porque eu quero que apareça no centro da minha tela e não referente ao nosso. Posso até colocar, inclusive, é referente ao nosso internal frame, né? Acho que vai ficar mais bonito. Internal frame cartaz D. Pronto. Aí a mensagem que eu quero apresentar é de que os campos obrigatórios não foram preenchidos, não preenchidos. Separar assim, tá bonitinho. Mais legível, né? O título eu vou colocar como um título de aviso do nosso usuário. E o tipo de mensagem eu vou colocar que é uma JOption warning, né? Uma mensagem de aviso mesmo. Então seria isso. E aí, caso aconteça, eu quero encerrar aqui o meu botão, eu não vou salvar, né? Então eu vou só dar um return, que aí eu não vou salvar o dado que foi solicitado. E aí, se a gente passar por aqui, significa que os dados estão preenchidos, né, da forma correta. Se não da forma correta, né, da configuração, a gente vai ver daqui a pouco, né, caso digite um número inválido, né, um dígito inválido para um campo numérico. Mas no quesito de campos preenchidos, né, se os campos estiverem preenchidos, eu vou tentar salvar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se a minha variável ela está com o valor de inserir, certo? Porque se ela não tiver com o valor de inserir, como o nosso salvar, né, o botão salvar, ele faz tanto a inserção quanto a alteração, eu preciso verificar aqui se o que eu estou chamando é inserção. Então,
eu vou chamar aqui ponto equals, nosso cmd.equals, vou verificar se é inserir. Se for inserir, eu vou tentar inserir, né? Vou abrir um bloco try-catch. Opa, bloco try-catch. E novamente a gente vai trabalhar com um SQL exception, então já vou deixar aqui, de certa forma, mostrando aqui o nosso SQL exception, né? Nosso catch com SQL exception. Então a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui é salvar o filme mesmo. Então, dar o ponto salvar e eu vou passar o filme. Ah, a gente não construiu o filme, né? Esqueci de construir. Então, a gente precisa construir o filme aqui. Filme F. New filme. Ele vai receber todos os campos que a gente já definiu aqui, com exceção de que a gente vai precisar fazer um passe, né? Aqui, integer, ponto, passe, e aí a gente passa a duração, primeiro campo, e a segunda é a classificação. Vou copiar aqui, só porque é a mesma coisa, né? Só muda o valor do atributo. Pronto. A gente criou um objeto, tentou salvar ele. E caso a gente consiga salvar, caso a gente não consiga, ele vai cair no nosso SQL exception, né? Mas caso a gente consiga salvar, eu vou mostrar uma mensagem aqui, show message dialog, referente ao J interno, interno frame aqui, div com, com a mensagem mostrando que o filme foi cadastrado. Então, filme cadastrado com sucesso, certo? E caso eu consiga, né, salvar esses dados, eu preciso carregar novamente o nosso result set, porque o nosso result set, ele, como a gente já vinha comentando, ele é insensível às mudanças, né, que foram feitas no banco de dados. Então eu preciso carregar ele aqui novamente, chamo carregar result set e habilito os campos, desabilito os campos, né, habilita campos, falso, desabilito os campos, porque agora não está mais editável, né, e eu habilito os botões. Feito isso, eu posso atualizar os campos, né? Está posicionado. Pronto. E eu volto novamente a minha variável para... Eu volto minha variável para a string padrão, né? Porque eu já terminei de inserir, então preciso voltar caso eu aperte esse botão novamente de salvar. Certo? Então, basicamente é isso. E aí o que eu preciso... Né, é isso aqui nesse quesito de inserir, né? E aí o que eu preciso fazer agora é, caso dê algum problema no nossa conversão, né, de string para inteiro, caso dê algum problema, eu vou ter um outro cat aqui, cat de number format exception, nf, vou colocar aqui. E aí, caso ocorra, eu vou mostrar para o usuário, né, que teve uma exceção aqui, show message, log. Vou copiar aqui só para poder isso daqui, só para a gente poupar tempo. Então aqui eu vou ter a mensagem de basicamente campo numérico não pode haver texto. Tem um aviso, então não preciso modificar o restante. E aqui caso tenha um problema, eu quero só informar que vai ter um problema ao inserir, né, o dado. Então, diferentemente do aviso, a gente vai ter um erro, né? Eu vou colocar aqui como erro. E aqui eu quero uma mensagem mais específica, então eu vou colocar que houve um problema ao inserir na base de dados. E aí eu quero exibir também. SE, né? SE.get message. Quero exibir o problema que houve, né? A exceção que gerou.
Então aqui a gente teria já configurado a nossa parte de inserir. O que eu preciso fazer agora é configurar o nosso botão de, de cancelar, né? Então aqui embaixo eu verifico se o botão que foi, ou seja, aqui, né? Get Source, Get Source. Se o botão pressionado foi de cancelar, eu preciso fazer uma outra ah, manipulação, que seria basicamente voltar ao meu CMD aos padrões, né? Variável de controle padrões, atualizar o campo, ou seja, eu estou cancelando, eu preciso desabilitar os botões, aliás, habilitar os botões, né, para poder voltar a passagem, né, e desabilitar os campos. Então, habilitar campos. Tá. Basicamente é isso no na configuração do botão de cancelar, certo? A gente pode testar a nossa aplicação. Vamos aqui no Run, né, Debug. Então, se eu precisar aqui filmes cartaz, aqui já tem as nossas configurações padrões, né? Eu acho que aqui eu deveria ter. Deixa eu só verificar aqui. Acho que eu não passei as configurações padrões aqui. Deixa eu só verificar. Acho que a gente não configurou os botões inicialmente, né? Deixa eu ver aqui. Do painel botão. Ok. Botão primeiro aqui. Botão aqui. Ah, tá. A gente não configurou a comportamentos dos botões, né? Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente é configurar esse comportamento, né? Que a gente só faltou adicionar, né? Essas ações do subgrupo. Então, aqui, logo abaixo do nosso painel, a gente vai adicionar aqui, né? Vou até colocar um comentário. São as ações, que depois a gente só config se precisar. Ações do subgrupo. Mais fácil de encontrar depois do código. Então, novo aqui, vai basicamente adicionar um action listener. E esse action listener vai ser um new subgroup handler. E como vai ser o mesmo para os outros dois, deixa eu só copiar aqui, JB cancelar. E a gente aproveitar aí para inicializar nosso botões da forma como a gente quer, a gente vai chamar o habilita botões aqui, passando como true, né? Basicamente é isso. Vamos tentar de novo. Aqui, ó, ele já veio com os botões habilitados aqui e esses daqui habilitados, certo? Então, se eu apertar em novo, ele limpa os campos. Perfeito. Se eu tentar salvar sem nenhum dado, campos obrigatórios não preenchidos, ok. Então, vou preencher aqui, vou colocar um nome qualquer aqui, o Thiago Veste Prada, por exemplo. Gênero, não lembro, drama, talvez. Classificação, faço ideia também, não sei. Duração, deve ter uns 120 minutos. Descrição, alguma coisa. Vamos salvar. Filme cadastrado com sucesso. Opa, deu um erro aqui. Before start, já fez 7. Vamos ver o que que deu. Aqui é o nosso código. Só verificar assim. Ah, mas ele salvou. Tá, deixa eu verificar o que a gente fez aqui. Fechar, né? Talvez a manipulação do resíduo 7. Hum, deixa eu abrir aqui o MySQL. Acho que não vai aparecer para vocês, mas eu vou abrir aqui só para verificar se os dados realmente foram salvos. Mas acho que sim, né? Porque apareceu lá. Deu um consulta aqui. Foi salvo. Ah,
estava escrito before start, né? O reset. Talvez a gente não tenha startado ele antes. Enfim, mas o processo basicamente seria esse. Eu vou verificar, né? E aí, não, para não tomar muito tempo aqui, a gente já fez as configurações que eram necessárias, né? Para a gente conseguir inserir, né? No nosso banco de dados. Acho que estava inclusive o erro aqui, inserir. Aqui embaixo. Erro inserir, né? Ele caiu aqui no SQL Exception, provavelmente aqui. Tento salvar, ok. Vou verificar novamente depois, e aí na próxima sessão, no caso amanhã, a gente já tem essa resolução. Mas por essa sessão seria isso que a gente teria que ver, as configurações, né, do nosso salvamento, a inserção de dados no banco de dados a partir do JDBC. Então vou ficando por aqui. Se precisarem de qualquer coisa, entrem em contato. Qualquer dúvida também, entrem em contato. E muito obrigado.